Salve, salve rapaziada! Videozinho novo pra vocês aí. Eu resolvi modificar um pouquinho aí a forma como eu faço os meus vídeos quando eu não consigo produzir a folha para vocês verem o resultado. Eu tô vendo algumas pessoas pedindo para que eu grave tanto as medidas quanto a produção da folha. Porém, rapaziada, eu tô no meio da correria aqui, temporada explodindo, cliente querendo folha. Então não tem como eu parar e perder todo o tempo ali para produzir a folha inteira, principalmente quando tem bastante corte. Essa daqui não tem tanto corte assim, mas passou de 6 cortes, galera, já complica para eu parar para fazer, tá? Por mais que seja de 40, 50 minutos, atrapalha na produção. Então o máximo que eu consigo fazer é parar, gravar as medidas. Quando é pouco corte, eu consigo até ali botar no meio da encomenda que eu estou fazendo. Porém, em alguns casos, a gente vai começar a fazer dessa forma, beleza? Eu vou gravar as medidas aqui do embaralhamento, tudo bonitinho, e vou estar produzindo a folha em live junto com vocês, beleza? Pra galera que já acompanha minhas lives lá na Rede Vizinha, lá no TikTok, segue a gente lá, beleza? Dá uma olhada, tem bastante videozinho lá curto, tem algumas coisas de dica ensinando, pá, mas a grande maioria é mais mostrando o papel sendo feito. E as lives eu faço lá entre 6 e 7 horas da noite. Aliás, assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu já vou fazer a live desse papel sendo produzido. Então, se você quiser assistir, fica de olho nas lives lá da Rede Vizinha, que vocês vão estar conseguindo ver aí na maioria das vezes antecipado, tá? Porque como eu vou gravar agora, até eu editar, fazer thumb, subir esse vídeo, esse papel aqui já vai estar pronto. Então provavelmente até a thumb do vídeo já vai ser o papel pronto para vocês, beleza? Mas de qualquer forma, pelo menos com as medidas e a ordem de baralhamento, vocês vão estar conseguindo fazer os papéis e daquele jeito que vocês estão ligados aí, né? A galera se amarra quando eu trago umas novidades, principalmente ali nos cortes ondulados. Eu já vi muita gente querendo fazer o molde. Rapaziada, tem vídeo do molde aqui no canal. É só vocês procurarem com calma aí. Todos os tipos de molde ondulado já tem vídeo aí ensinando. Inclusive, com base nesse, vocês conseguem fazer outros tipos de ondulado. Certo? Sem mais delongas, vamos para as medidas. Hoje vai ser uma estrela de 5 pontas com 15 cortes, galera. Vai ser 3 cortes para cada lado. Eu vou estar passando todas as medidas e pontos de referência. Prestem bastante atenção. Não sei se vocês estão enxergando aqui, já tem algumas linhas aqui de caneta. São linhas que a gente vai utilizar como referência aí para o nosso molde ondulado. O molde está aqui, ó. O ondulado que a gente vai utilizar hoje é esse colonial com a quina no centro. Nós temos um segundo colonial que é com o centro ondulado e 2 quinas, um em cada lateral. Mas nós vamos estar utilizando esse aqui, tá? Com a quininha no centro, beleza? Vou deixar o molde aqui do lado. Para começar, nós temos o nosso pentágono, rapaziada. Tá aqui, ó, o pentágono impresso numa folha de papel ofício inteira. Você acha aí no site do Pinterest, esse pentágono. Vocês vão dobrar a folha de vocês ao meio, para pegar aí o centro exato da folha. Alinhem as laterais aqui, ó, e vocês vão dobrar ao meio certinho ali, para poder alinhar o nosso pentágono. Reparem que já tem uma linha marcando aqui o centro do pentágono. Então, facilita na hora da gente pegar o nosso pentágono e colocar aqui no meio certinho na nossa folha. Tá bem alinhadinho ali. E a medida desse nosso pentágono, rapaziada, é aqui, ó. Da ponta do pentágono até a base dele, da quininha que tinha até a base dele, 18,6 centímetros, tá? 18,6 centímetros. Porém, vocês podem estar fazendo aí 18 certinho, 19. A média ali de 5 milímetros para mais ou para menos não vai atrapalhar no caso desse nosso pentágono aqui, beleza? Depois de você marcar esse pentágono, você vai marcar com a caneta normal todas as 5 laterais aqui da nossa estrela, formando assim a primeira camada de 5 cortes, tá? Como a gente vai fazer a segunda camada? Aí é que vem o porém, rapaziada. Nós vamos ter que vir aqui, ó, na ponta da estrela, tá vendo? São duas linhas, os 2 cortes aqui formando essa ponta da estrela. Nós vamos pegar no lado de cada ponta da nossa estrela e vamos marcar do cruzamento aqui dos cortes. Vamos dar a distância de 4 centímetros, ó. No cruzamento do corte, 4 centímetros, fez a marcação.
No outro lado aqui da ponta da nossa estrela, na segunda linha, nós vamos fazer a distância de 5 centímetros, tá? Mesma coisa, do encontro... Quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui a caneta de retroprojetor. Eu vou só marcar aqui para vocês terem uma noção, tá, galera? Ó, aqui é um corte e aqui é outro. Aqui é o nosso pentágono. A mesma coisa do lado de cá. Ó. Aqui é um corte, aqui é outro. Então, nesse cruzamento de cortes, vocês vão estar usando como referência para colocar essas medidas. Do lado de cá 4 centímetros, do lado de cá 5. Então, depois de fazer essas marcações, vocês vão alinhar as duas marcações aí, ó, para fazer uma linha aqui com caneta também, tá, galera? Ó, fez a marcação de caneta, tá feita aí essa marcação, beleza? Agora, nós vamos fazer mais uma marcação, lembra? São 3 cortes para cada lado. Fizemos a primeira linha, que é já colado aqui na base do pentágono. Fizemos a segunda, marcando as distâncias dos dois lados. E agora nós vamos fazer a terceira, com base na distância entre essas duas, tá? Não vamos deixar a marcação direto aqui. Por quê? Ele desalinha, galera. Eu tentei fazer a marcação, botando 2 marcações aqui, 2 aqui, mas na terceira aqui ele ficou diferente da primeira. Então o jeito da gente deixar a mesma distância entre a primeira e a segunda, sendo idêntica à distância da segunda entre a terceira, é fazendo a primeira e depois pegando a medida dessa primeira e copiando na segunda. Ó. Nós vamos vir aqui no final do corte. No final do corte, tá, galera? Tem que ser no final, para poder ficar igual. E nós vamos colocar aqui, ó, a distância de 7,5 centímetros da primeira linha de corte para a segunda. Então são 7,5 centímetros que nós vamos repetir da segunda até a terceira marcação, 7,5 centímetros. E a mesma coisa aqui do outro lado. Da primeira linha até a segunda tem 1,2 centímetros. Então, da segunda até a terceira também vai ter 1,2 centímetros. Aí nós ligamos esses 2 pontos, um que está do lado de cada folha e outro que está aqui do outro lado, e vamos fazer a terceira linha de referência. Tá, rapaziada? Temos as nossas 3 linhas de referência. O que nós vamos fazer? Vamos marcar a centralização desses cortes. Como assim a centralização, PC? Todos os lados vão ser idênticos. Vocês vão repetir essas 3 marcações do jeito que nós medimos aqui nos 3 lados. É claro, quando a gente for fazer a marcação daqui, essa lateralzinha aqui ela é mais curta do que essa aqui, que é mais larga. É a parte onde a folha é maior. Aqui é um pouco mais curto. Então, vocês vão fazer as primeiras marcações que são baseadas na ponta da estrela. Eu já até deixei aqui, ó, as 2 primeiras marcações. E depois, com base na medida que ficou na beirada da folha, tanto do lado de cá quanto do lado de cá, vocês vão repetir a segunda marcação, para que a distância entre o primeiro e o segundo corte seja idêntica à distância entre o segundo e o terceiro. Entenderam, rapaziada? Vai repetir esse processo para todos os lados. Eu não vou fazer aqui agora, porque eu vou mostrar agora essa parte da centralização. Nós vamos pegar aqui a ponta da estrela e a ponta da quina do pentágono, alinhar e passar uma linha de caneta por essas 3 marcações que a gente fez aqui, ó, galera. É só atravessar elas 3, ó. Pronto. Essa é a referência central para que a gente possa utilizar o nosso molde de acetato. Lembram? Nosso molde de acetato tem uma marcação central. Nós vamos alinhar por essa pontinha aqui no centro. O que a gente vai fazer? Ó? Alinhou o corte da horizontal com a marcação bem no centro ali, rapaziada. Que aí, ó, estando bem alinhadinho e repetindo esse mesmo processo para todos os lados, não tem como a nossa marcação dar errado. Depois é só a gente pegar a nossa caneta de retroprojetor, passar aqui, ó, feita a primeira marcação, tá? O que a gente vai fazer na segunda? Mesma coisa. Alinhou a marcação horizontal com a quina no centro aqui do cruzamento da marcação. Alinhou certinho. É só fazer o segundo corte. Entenderam? E no terceiro, a mesma coisa, rapaziada. Mesmo esquema. Alinhou o corte no horizontal com
a centralização do cruzamento aqui do alinhamento central que a gente colocou, é só fazer a marcação do nosso terceiro corte. E assim está marcado os 3 cortes dessa lateral aqui, rapaziada. Eu vou marcar todos os cortes aqui agora na sequência e volto para vocês para mostrar como o nosso molde ficou e passar a ordem de embaralhamento. Tá aí, rapaziada, esse é o resultado do nosso molde. Como vocês podem ver, para todos os lados, a sequência de 3 cortes fica um lado mais distante, né, entre os cortes, e o outro lado mais próximo entre os cortes, que é o lado lá da ponta, ó, tá vendo? Esses 3 aqui. A mesma coisa para lá, e sempre a sequência aumentando ali a distância na mesma direção, começando do lado esquerdo aqui do nosso vídeo mais próximo e do lado direito um pouco mais distante. Beleza? Espero que todos consigam estar repetindo aí essas medidas. Vocês podem estar fazendo esse corte aí no corte reto também, beleza? Não precisa ser necessariamente no corte ondulado. Pode estar utilizando também outro tipo de corte ondulado. O efeito vai ser o mesmo, tá, rapaziada? Sempre distanciando ali um do outro e alinhando com os cortes. Não tem risco de um corte atravessar o outro. No caso dos 3 paralelos, né? De um cair por cima do outro. Podem ficar tranquilos, beleza? Quanto à ordem de embaralhamento, sempre a primeira cor de cima para baixo, porque nesse papel aqui, galera, eu vou botar um degradê que... Tô até imaginando já como é que vai ficar. Eu espero de verdade que saia todas as cores nessa montagem desse degradê, porque eu fiz uma junção de, se eu não me engano, 3 ou 4 degradês diferentes no mesmo bloco, ali em sequência, sabe? Degradê de vermelho, de verde, de azul e de rosa, se eu não estou enganado, foram esses 4. Então é um degradê gigantesco, mantendo a sequência de um para o outro. Fechou? Deixa o likezão para dar aquela força, compartilhe o vídeo com a galera que você sabe que curte esse tipo de trampo e se inscreve aí embaixo você que não é inscrito ainda. Comenta aí também o que você acha dessa nova forma aí de eu estar fazendo para vocês, passando as medidas desses papéis mais trabalhados e gravando em live, né? Fazendo em live a produção da folha em si, beleza? Na live eu consigo estar produzindo aí rapidinho. Eu geralmente fico 1 hora de live, então eu vou produzir até onde der, e depois, se sobrar alguma coisa no final, provavelmente deve sobrar ali 5, 6 cortes, eu vou e faço ele gravado num aceleradão aí para postar para vocês também aqui nos shorts. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!